É possível, usando astrologia, calcular o momento da morte de uma pessoa? Essa é uma questão que norteia estudos ao longo de milênios. E você está vendo aí o movimento do céu dos astros mais lentos e não visíveis a olho nu, que representa Urano em sua natureza. Ele é o criador e o inovador, que quer quebrar tudo, quer começar do zero, não gosta das próprias criações que ele faz. Na mitologia, nós vamos entender isso e tem vários vídeos no meu canal do YouTube sobre esse assunto, mitologia, e como ela representa a interpretação dos ciclos da humanidade e da vida de uma pessoa. Nós temos Netuno, que é o que causa as névoas, confusões, estranheza, a pessoa vai para o místico, sai da realidade, drogas, toda uma confusão, e também as inundações, as questões que causam um grande mal à coletividade. E nós temos Plutão, que representa, na mitologia, o deus da morte, das transformações mais brutais de dentro para fora, as estratégias de poder, o jogo de querer tomar os outros, e também é o representante dos instintos sexuais e da questão do dinheiro. Então ele é um astro que, ao rodar o zodíaco, ele vai estimular todas as áreas que estará representado pelo signo que ele está passando. E lembrando que signo não tem a ver com constelações. Constelações são estrelas lá no céu, e signos são áreas definidas a partir do início das estações do ano. Já expliquei isso nos meus vídeos. Então, agora nós vamos falar do tema morte. Veja, quando o planeta Plutão passa num ponto do mapa de uma pessoa que está representando algo, esse algo vai sofrer uma morte. Então vamos usar o exemplo do meu mapa natal. Quando eu nasci, o Sol estava aqui no signo de Áries. E o Sol estava junto com Mercúrio. Ora, se o Sol é o ser, o brilho, Mercúrio é a comunicação. Epa, então essa pessoa que nasce com esse posicionamento do Sol junto com Mercúrio tende a ser um bom comunicador. Mas depende se Mercúrio estiver bem, porque se ele estiver retrógrado, trava. A pessoa fica travada, ela quer falar, mas ela se embola na hora de falar, porque ela tem que pensar antes de falar. Isso é difícil. A pessoa que é um bom comunicador, a comunicação vem de dentro da pessoa e sai. Não é algo muito pensado, é algo organizado por uma consciência que nem a gente compreende. Ora, então, Sol conjunção Mercúrio, poder comunicativo. Agora, olha essa linha de Marte. Marte é o deus da ação. Ora, a ação do Paulo, ele tem a vantagem de ser uma ação que quer leão, brilho, quer fazer tudo encantador. Não interessa fazer algo que não seja brilhante. Ora, então, o aventureiro ariano precisa de agir de forma brilhante. Por isso ele precisa das expedições, precisa das realizações, dos projetos a serem executados. Mas aqui tem uma questão. O Sol representa no mapa astrológico de uma pessoa o pai herói. Então tem pessoas que não se dão bem com o pai. Tem pessoas que se dão muito bem com o pai. Então o Sol em harmonia com Mercúrio e harmonia com Marte diz assim, ó, o pai do Paulo vai apoiar tudo que ele fizer. Ora, esse pai pode falecer, mas a sensação é que ele irá apoiar qualquer coisa que eu for fazer. Então eu ouço uma frase do meu pai quando pequeno, dizendo bem assim, ó, se você fizer isso vai ser legal, se der certo vai ser ótimo. Se não der certo, quanta coisa você aprendeu. Veja bem, isso era a força de estímulo que eu tinha de uma figura que representa no meu mapa o pai herói, mas que na verdade representa o meu ser, que o Sol é o ser da pessoa, aquilo que o indivíduo deseja de realização.
A Lua já fala da mãe, aí a mãe do Paulo é complicado, porque tem Netuno em oposição, ela sempre negando os sonhos do Paulo, tem Saturno em conflito com a Lua, sempre ela impondo uma autoridade que eu reagia contrário, e assim, então, eu nasci com facilidade com o pai e dificuldade com a mãe. A astrologia me ajudou demais quando eu entendi isso. Eu falei, opa, não é culpa dela, nem é culpa minha. Então, passei a lidar com tudo isso de forma mais fácil. Então, para começar esse estudo sobre o tema morte na astrologia, eu queria fazer essa visão de que existe astros e existe a posição do que ele representa no mapa da pessoa e como ele está, se está bem ou está mal. Então, vamos lá. Quando o deus da morte, Plutão, passa num ângulo de conflito com o Sol, nós vamos dizer que a pessoa pode viver uma morte do pai herói. Veja bem que coisa interessante. Nós estamos falando da morte do pai herói. Na astrologia, então, eu posso dizer para uma pessoa, e digo isso sempre para meus clientes quando eu vejo, ó, você está passando, ou passou em tal ano, ou vai passar em tal ano, pela morte do pai herói. Olha que coisa interessante, não é? Significa que a pessoa vai viver uma morte ali, mas essa morte, ela pode não significar a perda física do pai, mas sim uma observação de que esse pai já não atende mais aquela imagem de herói que a criança construiu para se identificar. Ora, então, eu vivi 2 momentos de morte do pai. Eu quero mostrar a vocês no meu mapa para vocês entenderem como isso vai funcionar na vida de muitas pessoas. Só que, ao longo do tempo, Urano, Plutão, Netuno passam num signo chamado Aquário, que é o signo associado à astrologia, telecomunicação, aquilo que vem longe, aquilo que vai longe, aquilo que se move rápido, aquilo que acontece num instante, muito rápido, muito espalhafatoso e inventivo, revoltado. Isso é Aquário. Ora, se eu nasci com Saturno, que é o pai autoridade, no signo de Aquário, significa que meu pai, como autoridade profissional provedor, tinha uma ligação muito grande com os interesses telecomunicativos, viagens rápidas e, lógico, as invenções. Era o próprio pai. Se eu falar isso para todos que conheceram meu pai, era assim. Ele era telegrafista, numa época que telegrafia seria o auge da comunicação. Ele era inventivo, ele gostava de estudar rádio, televisão, fez curso de rádio e televisão. Então, era ligado às estrelas, que ficava alucinado com toda a informação que vinha sobre a corrida para o espaço, a busca da Lua. Ora, então Saturno em Aquário representa o meu pai. Agora, veja bem, quantas pessoas no mundo nascem com Saturno em Aquário? São 1/12 da população do mundo que nascem com Saturno em Aquário. Então você não pode associar as coisas como uma única informação. No caso do Paulo, Saturno representa muito bem esse pai que ele teve. Mas outra pessoa pode ter isso e representar também da mesma forma, só que de outra maneira. Pode ter sido um político que tem a ver com o Aquário, pode ter sido um libertário, pode ter sido vários elementos que são de Saturno em Aquário, representam Saturno em Aquário, um inventor de máquinas. Então, nós vamos tender a buscar a informação sobre a morte de vários pontos do mapa, não é um ponto só. Outra coisa, o fundo do céu tem a ver com uma relação com a mãe. A casa 4 é o signo, o 4º signo, que é Câncer, que está ligado à mãe. Câncer é a representação materna. Então, o oposto, que é Capricórnio, Saturno rege Capricórnio, Lua rege Câncer. Então, o meio do céu, que é o oposto, é a casa do pai como autoridade. Não é como herói. O Sol é o herói. O meio do céu é como é
atitude de provedor do pai autoridade. Ora, então, quando Plutão passou em Libra, ele passou de 1972 a 1983, ele passou aqui no signo de Libra. Então ele passou em oposição ao meu Sol. Então ali houve uma morte do pai herói, uma ruptura, uma dificuldade. Isso se deu por volta de 9 a 10 anos de idade. Foi então num momento em que houve algumas tensões fortes em relação ao meu pai. Mas ele morreu? Não, não morreu. Aí depois passou Plutão em conjunção com o meio do céu, o Deus da morte em conjunção com a imagem do pai como provedor. Aqui houve uma morte muito forte, porque ele de uma hora para outra sofreu dificuldades no corpo, levaram para o hospital, tiveram que fazer ponte de safena para resolver o problema do entupimento de veias. Ora, pera lá, meu pai vivendo uma situação que afeta o coração, isso me deu um alerta. Eu tenho que entender que meu pai segue umas ideias, umas crenças que não atuam de forma positiva nele. E ele, como um leonino, que é representado pelo signo do Sol, demonstrou com aquilo e eu fiz uma avaliação e a partir dali houve uma mudança do meu rumo de vida, porque o meio do céu é rumo. Então houve uma morte daquilo que eu estava seguindo para um novo caminho para seguir. Foi quando eu montei meu consultório de astrologia e assumi a astrologia como minha profissão. A casa 10 tem a ver com profissão. Mas muito mais observações aquele momento me fez ter e mudar a minha compreensão do meu pai. Não significa deixar de amar o pai, deixar de aceitar as coisas boas que ele me trazia, porque eu tenho harmonia com o Sol no mapa natal. Então, essa posição foi outra morte. Quando Plutão chegou em Capricórnio, aí ele entrou em conflito com o Sol. 90 graus é o conflito. Quando ele passou aqui, eu avisei a minha mãe, ele tinha 86 anos. Eu falei, mãe, esse ano é possível que meu pai venha a falecer, porque no meu mapa está dizendo que eu vou perder o pai herói, que é o Sol, o conflito de Plutão com o Sol. Então, eu falei isso para ela e para outras pessoas. O que aconteceu de morte do pai herói naquele período? Ele, no momento que eu estava até junto, descobriu uma situação dentro da família que o incomodou muito como herói, porque ele se sentiu fracassado, ele se sentiu impotente, ele não sabia que aquilo estava acontecendo há anos e, de repente, ele desenvolveu. Primeiro ele desmaiou e depois, quando voltou ao normal, na outra semana, ele já não sabia o que comeu. Ele sentava na mesa, se alimentava, saía, via alguém sentado na mesa, sentava querendo comer também. E dizia, pé junto, que não comeu nada. Vocês estão me enganando. Era o início do que é chamado Alzheimer, que na minha compreensão é uma forma de fuga da realidade. A pessoa não quer viver aquela situação. Então ela prefere esquecer. E como eu tinha facilidade com ele, a gente sempre dialogava, ali foi uma morte do pai que dialogava. Não adiantava mais eu questionar coisas para ele, porque ele não tinha mais a lembrança das coisas. Então, veja que a morte do pai e herói aconteceu ali. A partir daquele ano, eu pude estar com o corpo do meu pai. Dar atenção, afeto, carinho, brincar muito, cantar, mas não tinha mais aquele pai capaz de fazer as conexões de ideias. E eu perguntava a ele, o senhor não quer voltar a lembrar de tudo, não? E o que ele falava? Ah, tem coisa que é melhor não lembrar, porque no ser dele foi uma forma de bloqueio. Aí depois eu perguntei a um especialista em Alzheimer, ele falou todo caso de Alzheimer é algo que ocorre após um trauma emocional. E aí, nós temos então vários momentos da morte do pai.
E quando efetivamente o meu pai faleceu fisicamente, não era mais um posicionamento relacionado ao Sol, já foi uma situação relacionada a Netuno, porque aí já é uma despedida, porque eu fui até ele, vi que ele já estava se desconectando, porque eu usava métodos para conectar com ele quando eu chegava no lugar, que era o telégrafo. Tem até vídeo eu fazendo teste com ele do telégrafo para ver se ele tinha memória, porque ele, com Alzheimer, com 96 anos de idade, e ele ouvia o bip-bip do telégrafo e sabia que memória é essa que não se apagou, porque aquilo era para ele importante. Então, quando eu vi que ele não ouvia mais, não entendia mais, não captava mais, eu vi que ele estava desconectado e queria falecer, e eu despedi dele, dizendo o quanto era importante, como orgulho que eu tinha de ter sido filho dele, e, portanto, me despedi ali, disse, nós não vamos mais nos ver, porque eu vou para a Amazônia, e não virei aqui para vê-lo, senhor, partir. Então foi um momento meio mágico, meio místico, né? Que é algo que me engrandeceu como pessoa muito grande ter vivido essa experiência. Mas o que eu quero, então, trazer à tona é que toda vez que Urano, Netuno ou Plutão passam no signo de Aquário no mundo, nós vimos aí, o movimento deles são lentos, então a cada 86 anos Urano passa em Aquário, a cada 165 anos Netuno passa em Aquário, e a cada 250 anos aproximadamente Plutão passa em Aquário, por um período. Esse período é um período que traz à tona uma ascensão da astrologia, como aconteceu antes da Revolução Luterana, como aconteceu antes da Revolução Francesa, como está acontecendo agora desde 92, que começou uma ascensão imensa da astrologia. Ora, da tecnologia também. Lembre-se que o Urano tem a ver com tecnologia, inovação, modernidade. Aí as pessoas falam, haverá sempre evolução. Não vai haver sempre evolução. Porque enquanto que Aquário é o inovador, Touro que é o conservador. Escorpião quer a destruição para que ele possa ter o controle. Então veja, se nós olharmos uma evolução tecnológica aquariana e até de ideias, vem outros e não, você não pode pensar assim, é proibido pensar assim, se pensar assim vai para a fogueira, como aconteceu no período da Inquisição, e destrói aquilo que era considerado uma evolução. E pode ver os grandes povos no mundo inteiro que tiveram uma ascensão do saber, do conhecimento, hoje estão em ruínas, tem que sair resgatando o que eles tinham, o que eles não tinham. Ora, então a evolução parece que é contínua, mas não, ela tem o período da destruição também. Então, quando ocorre de ter astros muito ativos em Aquário, surgem pessoas cheias de ideias voltadas à astrologia, porque a astrologia e tem uma exaltação da astrologia, e começam as pessoas que têm natureza sagitariana muito forte, querer criar regras que dizem como é que faz isso para calcular, e aí cria as teorias. Nossa, no século XVIII, no período anterior aí, próximo do período da Revolução Luterana, em que a astrologia estava muito exaltada, tem livros daquela época fantástica, de pessoas que depois se tornaram até pastores luteranos. Eu já dei palestra em igrejas luteranas, para eles é normal a astrologia, porque não foi colocado na cabeça dele que isso é do pecado, isso é charlatanismo, não, é um conhecimento em função do movimento do céu. Mas o que eu quero dizer é que surgem teorias, e a pessoa vai e escreve um livro sobre aquela teoria, achando que está certo. Aí vem uma geração futura, pega esse livro e acha que o cara sabia o que estava falando e não sabia. Ora, quando uma pessoa fala para mim, Plutão passou na casa 8, que é a casa da morte no mapa da pessoa, isso significa que ela vai morrer? Não, porque Plutão passou na minha casa 8 e eu não morri. Mas tem uma outra teoria que diz que se Plutão passar no Sol da pessoa vai morrer. Não!
Eu tenho vários clientes que passaram Plutão com o Sol, teve uma mudança na relação com o pai herói, teve uma relação de transformação do que o indivíduo achava que ele tinha que realizar e muda. A pessoa fala, não, não é isso que eu quero. Aí há uma revolução interna. Ora, outra teoria fala bem assim, a outra teoria fala bem assim, quando na Revolução Solar, o ascendente da Revolução Solar cair na casa 8 do mapa da pessoa, ela vai morrer. Eu, hein? Quantas vezes eu tive Revolução Solar com o ascendente na casa 8 e eu não morri? Então, se a gente usar uma única regra, nós vamos colocar uma condição de dizer bem assim, pera lá, vai acontecer isso, se isso acontecer, a pessoa vai morrer. Mas 1/12 da população do mundo tem que morrer naquele mesmo ano. E isso não ocorre. Mas acontece acidentes em que as pessoas morrem em grande quantidade. Geralmente, isso está associado a astros como Urano, que é um astro coletivo, que é por acidente, por exemplo, o avião que caiu na Índia, tem a ver com Urano, porque é algo acidental, é algo coletivo e tem a ver com tecnologia da aviação, do que move rápido. Então Urano é o ponto de investigação. Todas as pessoas que estavam naquele avião estavam passando por ciclo de Urano? Não. O país Índia pode estar passando e aquela companhia aérea está. Mas quando a gente pega cada pessoa que faleceu naquele acidente, nós vamos ver no mapa dos filhos, da esposa, do pai, da mãe, posicionamentos que representam a perda, a dor por uma fatalidade de um ente querido. Então, quando a pessoa fala, é possível calcular a morte no mapa natal? Eu vou dizer assim, é possível calcular um tipo de morte, não a morte física. Minha filha passou por Plutão em quadratura, em conflito com o Sol, e eu avisei, você vai passar pela morte do pai herói. Viva essa morte, produza transformações no seu ser, para enxergar seu pai como ele realmente é e não como a criança que você construiu e imaginou. E foi duro para ela, mas ela atravessou e ela falava, pai, o senhor vai morrer? Eu falei, não é necessário, não creio que sou eu que vou morrer. É um pai que vai morrer dentro de você. E você vai emergir de uma forma muito diferente do que você percebe hoje. Quando meu filho passou pela morte do pai herói também, para ele foi uma descoberta que aquele pai que contaram para ele não era o pai que ele tinha, mesmo tendo convivido comigo a vida toda, mas na cabeça dele o que marcava era aquelas informações que colocaram dentro dele quando pequenininho. Ora, então, se nós pegarmos o mapa de uma pessoa, eu faço isso muitas vezes ao longo da minha vida de 40 e poucos anos, fazendo mapa para os outros, eu falo assim, Plutão passou em conjunção com sua Vênus em Escorpião na casa 8, você deve ter perdido uma pessoa que você amava muito. E a pessoa fala, nossa, realmente eu perdi a pessoa que eu amava, que a gente tinha um relacionamento tão maravilhoso, ele morreu de AIDS e deixou, né, me contaminou com o vírus da AIDS. Olha só, que coisa interessante. Então, no mapa da gente não precisa ser a nossa morte, porque geralmente não tem nada no mapa. Eu fiz vários mapas de pessoas que faleceram, a minha mãe que faleceu recentemente, meu pai que faleceu em 2019. O mapa deles representa o que eles deixam de imagem para o mundo e não tem nada que afete no mapa deles dizendo que eles iam morrer naquele período. Mas a morte é para quem fica, não é para quem vai. Claro que eu vou criar polêmicas falando tudo isso para muitos que estudam astrologia e acreditam que a morte é possível calcular. Olha, eu digo, já calculei várias vezes, o mesmo ângulo. Plutão passou no meio do céu em Escorpião, seu pai morreu nesse ano, de alguma forma morreu. Pode ter sido morte real ou morte que houve uma transformação da sua imagem em relação à morte psicológica. E no mesmo mês eu fiz isso com duas pessoas, um falou, realmente meu pai morreu. E o outro falou, eu descobri coisas da vida do meu pai que mataram a imagem dele para mim.
descobriu que tinha outra família, que ele não era aquilo que a criança dela construiu de imagem, porque ela não tinha aquelas imagens reais do que vivia o pai. Então, eu gostaria que ficasse bem claro que a morte pode ser encontrada no mapa, mas não necessariamente a morte física, mas uma morte de transformação imensa na vida da pessoa, relacionado ao astro que aquele fato está acontecendo, aquele ciclo está acontecendo. Eu espero ter contribuído com o conhecimento de todos sobre isso. Um forte abraço.